E aí, como é que você tá? Espero que esteja tudo bem. Para você que não me conhece, eu me chamo Paulo e aqui no canal a gente busca entregar soluções para o dia a dia de logística Shopify, seja e-commerce tradicional ou dropshipping. No vídeo anterior a gente falou sobre uma aplicação desenvolvida pelo pessoal da Empreender, que nada mais é do que um app de review que consegue encurtar essa relação entre o lojista e o cliente. E como é que ele faz isso? Ele entregava um campo de perguntas e respostas onde o próprio cliente ele pode interagir com o lojista a fim de sanar essas dúvidas e, consequentemente, culminar numa possível conversão. Esse vídeo teve um feedback interessante de vocês, então resolvemos que durante esse mês a gente vai trazer 2 conteúdos por semana. O primeiro conteúdo lançado na segunda-feira vai ser um app pronto de mercado, que vise atender uma dor, que resolva um problema. E o segundo vídeo lançado na quarta-feira vai ser sobre programação, personalização, correção de bugs, que são aqueles conteúdos que a gente já está acostumado a solucionar aqui no canal, tá bom? Mas vamos lá, Paulo, qual é a dor que a gente vai resolver hoje? Dentre os diversos usuários aqui do canal, a gente tem muitos clientes que trabalham com fornecedores nacionais. Um dos problemas recorrentes desse pessoal é a importação em massa de informações. O que seria isso? Quando a gente trabalha com um fornecedor da China, por exemplo, a gente utiliza apps como o Oberlo, que no caso não está mais disponível para a gente fazer o uso dele, o Deezer, Dropee, entre outros. E com o uso desse app a gente consegue importar informações. Essas informações tanto são a parte visual, que seriam as imagens, quanto preço, SKU, descrição, e todas essas questões fundamentais que a gente traz do nosso fornecedor na China diretamente para a nossa loja em poucos cliques, tá? Com o fornecedor nacional isso é um pouco diferente, porque a quantidade de apps que a gente pode utilizar para importar essas informações é bem restrita, a gente quase não encontra nenhum no mercado. Mas eu dei uma minerada e consegui encontrar, inclusive com o pessoal da Empreender. Existe um app chamado Automágico e é sobre ele que a gente vai falar hoje. Tem um link aí do Automágico na descrição do vídeo, você pode clicar, você vai criar o teu login de acesso e você vai vir para essa página aqui, ó. A primeira coisa que a gente vai fazer é o seguinte: aqui a gente vai integrar com o Shopify. E como é que a gente vai fazer isso? Primeiro a gente vai para a nossa loja, vamos em Apps. Aqui em Apps a gente vai clicar em Configuração do app e dos canais de venda. E aqui a gente vai clicar em Desenvolva apps para a sua loja. A gente vai fazer uma integração de app privado. A gente vem em Criar um app. Tá? Eu vou chamar esse app de Automágico. Clico em criar. E o meu próximo passo é configurar os escopos da API Admin, tá? Essas aqui são as permissões que a gente vai dar para o nosso app. Clico nela e eu tenho diversas permissões aqui, ó. As permissões que a gente vai precisar é a de produtos e a de translate, que seria a tradução. Vamos lá. Agora o próximo passo, antes de eu ceder as permissões aqui, eu já vou deixar no ponto, tá? Eu clico aqui em Shopify, caso você não esteja nessa tela, você pode estar nessa aqui de dashboard. Você pode vir para cá em integrações, tá? Shopify, e aqui você vai digitar a URL nativa da tua loja. Na dúvida tem todo o passo a passo aqui, ó. Só clicar em play, que tem toda essa etapa que a gente vai detalhar aqui no vídeo. Eu vou copiar do começo da minha URL até .com, tá? Desconsidero o HTTPS. Copiei. Vou colar aqui. E aqui nesses 3 campos eu vou colocar meus tokens, tá? E o segredo da minha API. Para gerar esses tokens, o que é que eu preciso fazer? Eu preciso setar as permissões do meu app. Como eu disse, o meu aqui é em produtos. Eu vou marcar ler e escrever. Assim, a minha aplicação ela vai ter permissão para ler e escrever sobre o campo dos meus produtos. Depois, aqui, eu vou em tradução. E a mesma coisa. Permissões cedidas. Só vim aqui em salvar. E por último eu vou aqui em configurações do app. Opa, desculpa, credenciais da API. Aqui em credenciais da API eu vou clicar em instalar app. Ele vai me gerar esse token, tá? Quando eu clicar em revelar token, ele vai ficar disponível para mim, eu posso copiar ele, mas
automaticamente se eu atualizo a página, eu saio daqui e tento entrar novamente, ele já não fica disponível para visualizar. Então o ideal é que você salve ele num bloco de notas, no celular, num folha de papel, da sua preferência, tá? Vou copiar, venho aqui no automático, colo aqui nesse primeiro campo. A próxima permissão que eu preciso é essa chave de API aqui, ó. Mesma coisa, eu posso selecionar como eu posso clicar aqui do ladinho. E por último, a chave secreta. Mesma coisa. Aqui eu clico em conectar e pronto, o app já está integrado. O próximo passo que eu vou fazer é o seguinte. Vou clicar em criar produtos, tá? Já vou deixar aqui esperando para a próxima etapa. Mas primeiro o que eu vou fazer? Eu vou pegar as minhas imagens. Para minhas imagens eu selecionei esse site aqui, ó. A gente vai importar algumas camisas de time, até porque esse ano é ano de Copa, né? Então a gente pode sanar as dúvidas do pessoal que trabalha, né, nesse ramo esportivo, tá bom? Vamos supor que eu seja um lojista e quero fazer a importação de todas essas imagens aqui, mas eu quero vender elas separado. Por exemplo, eu quero vender as camisas brancas, as amarelas, as azuis e as pretas, né? Cada uma separadinha. Como é que eu faço? Vamos usar essa extensão aqui, ó, Fatcom Bet Download da imagem, tá? Eu vou deixar o link dela na descrição também. E o que é que ela faz? Em qualquer página web, você clica com o botão direito do mouse, vem até a extensão, ó, Bet Download, clica e ela automaticamente vai baixar todas as imagens para você. Eu vou selecionar as que eu desejo, tá? Eu quero essa, eu quero essa aqui, eu quero essa, eu quero a branca e eu quero a amarela, né, tradicional, tá? Não vou baixar a azul não. Pronto, eu quero todas essas. Aqui eu baixei minhas imagens, o que é que eu vou fazer? Próximo ponto, eu vou criar um template. O que seria esse template? O template é uma estrutura padrão para os meus produtos. Aqui em template eu vou definir o nome que eu quero como padrão, tá? Vou colocar Camisas Brasil, tá? As informações que eu vou puxar para o meu produto são essas aqui abaixo. Próximo ponto é SKU, eu não vou colocar SKU. O nome do produto. O preço eu não vou colocar, porque eu vou fazer uma diferenciação entre um e outro, mas se você quiser, você pode colocar o mesmo preço para todas as camisas. E uma descrição aí vamos lá. Quero colocar mais opções? Aqui eu posso colocar tags, eu posso colocar categorias, tá bom? Mas para o vídeo não ficar muito longo, vamos se limitar só a essas informações aqui mesmo. Criar template. Aqui eu já criei meu template, agora eu vou puxar meus produtos. Eu venho aqui de novo em criar produtos. Escolho o template, Camisas Brasil. E automaticamente libera esse campo aqui para a gente subir as imagens que a gente baixou através da extensão. Clico no campo. Aí automaticamente eu já venho aqui para downloads. Só para mostrar como é que fica a pasta quando você faz uso da extensão. Ela fica nesse formato, já vem separadinho dentro de uma pastinha. Você clica dentro, seleciona todas as imagens, clica em abrir e espera serem carregadas. É bem simples, bem prático. Pronto, produtos gerados com sucesso. Aqui eu tenho todos eles, ó. Para cada imagem eu gerei um produto, tá? Não é o que eu queria. Por exemplo, eu tenho a mesma camisa branca gerando vários produtos. Qual é a próxima etapa que a gente vai fazer para organizar essas informações? A gente vem em organizar produtos. Aqui tem um passo a passo, ó. Só segurar e arrastar você consegue unificar, né, um produto a outro. Por exemplo, aqui eu tenho um produto 1 e eu tenho um produto 2. Ambos são a mesma camisa. O que é que eu vou fazer? Aqui na imagem eu seguro e arrasto. Pronto.
tá? Vou fazer a mesma coisa com todas as camisas brancas. As amarelas também a mesma coisa. E vamos repetindo o procedimento até a gente conseguir unificar todas as imagens correspondentes ao mesmo produto. Aqui, como eu disse, eu não vou fazer uso dessa azul, então eu vou excluir. Os que você não quiser, você pode remover. Vamos usar só essas três. Nesse ponto aqui, o que a gente precisa agora é enviar produto. Automaticamente, quando você clica, você está importando essas informações lá para a tua loja Shopify e você consegue fazer o restante da configuração por lá. A importação foi armazenada com sucesso. Produtos. Espera um pouquinho para que ocorra a propagação das imagens. Deixa eu dar uma atualizada. Pronto. E é a mesma coisa, é um produto normal como outro qualquer que você importou lá do Oberlo, do Deezer ou do seu outro app, né, de importação. Mesmo procedimento. Aqui você vai setar as coleções. No caso, eu poderia ter marcado lá também que a gente consegue colocar a quantidade, né? Como eu falei, para agilizar o vídeo eu não coloquei, mas você consegue colocar a quantidade. E aquela informação padrão que a gente colocou na descrição, ela se repete em todos. Deixa eu mostrar aqui. Vamos finalizar aqui esse produto só para a gente dar uma olhada como é que ele ficou. Vou setar aqui uma coleção. Um preço. Vou fazer um previewzinho da loja. E aqui eu tenho todas as imagens que a gente importou, o título, o preço do produto também, se a gente quiser setar lá, a gente consegue importar também esse preço, a descrição. Caso deseje mais informações, você pode voltar aqui no automático, vai em templates, seleciona o template que você criou, mais opções você consegue colocar, tags, definir a categoria, tem mais opções aqui de SEO, por exemplo, né, para dar uma ranqueada melhor nos sites de busca, tá? Então assim, é bem completo, dá para fazer muita coisa. E esse foi o vídeo de hoje, obrigadão por ter ficado até aqui, todos os links vão estar na descrição desse vídeo, tanto dessa aplicação quanto dessa extensão, tá, que a gente utilizou para baixar as imagens. Se você tem alguma dúvida em relação a esse vídeo ou outros conteúdos relacionados a Shopify, Dropshipping, e-commerce tradicional, posta aqui nos comentários, a gente vai dar uma analisada. Aqueles mais recorrentes, vamos tentar trazer um conteúdo aqui, seja uma solução pronta para tentar sanar todas essas dúvidas e a gente continuar dando uma fortalecida na comunidade. Obrigadão, é isso aí e até a próxima.